Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de revisão, dessa vez de metodologia e instrumentação para o ensino de computação. Eu sou o tutor Matheus Watanabe, responsável pelos cursos aqui da área de TI da Unifatece. Então, pessoal, vou estar aqui mediando essa aula para vocês, já vou estar soltando a aula do professor. Então, fique à vontade para estar interagindo no chat, vou estar aqui acompanhando junto com vocês. Qualquer dúvida pode estar enviando aí no chat que eu vou estar respondendo. Vou estar à disposição de todos. Não se esqueçam de preencher a lista de presença, ela está disponível aqui na descrição da live e também fixada no topo do chat. Então ali no chat, no topo dele você encontra um botão azul, um retângulo azul, clica ali nele e vai aparecer o link da lista de presença para vocês. Então pessoal, fica com a aula aí, eu volto no final para estar encerrando essa nossa live. Então, muito obrigado e até já. Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina Prática de Ensino, Metodologia e Instrumentação para o Ensino da Computação. Vamos lá então, pessoal. Na nossa aula de revisão, nós vamos trabalhar as 4 unidades apresentadas para vocês na apostila. Então, na primeira unidade, nós falamos a respeito da aplicação de teorias de aprendizagem no ensino de ciências da computação. Trabalhamos aspectos históricos das teorias e Educação 5.0 e sua aplicabilidade na computação. Então vamos lá revisar um pouquinho a respeito desses temas. Então hoje nós podemos observar que a evolução humana ela ocorre de uma maneira muito rápida, diferente do que ocorria com os nossos ancestrais. Então hoje, com o advento da computação, da internet, nós temos acesso muito mais fácil a N tipo de informações de maneira muito rápida, muito instantânea. E isso, será que está sendo bacana para a aprendizagem? Ou será que isso está fazendo com que nos tornemos também quase que robôs que fica sempre conectado, o tempo inteiro a gente tem que estar conectado. Parece que nós não nos desligamos nunca. Então é algo para a gente pensar, já tem vários estudos com relação a isso. Mas vamos lá. Quando a gente fala do ensino da computação, nós temos que pensar no seguinte, A educação é uma categoria de ensino. O ensino, ele forma e orienta a aprendizagem. E a aprendizagem ocorre quando tem a aquisição do conhecimento. Então, ou seja, você só realmente terá um resultado de qualidade com relação às suas aulas, que os seus alunos realmente estão aprendendo aquilo que você está transmitindo para eles, quando ocorre a aprendizagem. Então nós temos que trabalhar muito essa forma que eu estou fazendo com que o meu aluno esteja aprendendo. Então isso é fundamental eu entender. Isso é a base dos professores, E durante as teorias de aprendizagem, nós vimos que para que ocorra e que você consiga envolver essa aprendizagem, existem os aspectos externos que nós temos que analisar, que é
a transformação do comportamento do aluno, a estruturação pessoal e experiencial do aluno, os processos de aprendizagem, os processos de ensino e os resultados desse processo. Isso vai gerar um processo de ensino-aprendizagem e avaliação. Então, ou seja, desenvolver uma aula, desenvolver uma disciplina, não é tão simples quanto, de repente, você sentar na frente do computador e simplesmente a aula está pronta, vou pegar um slide aqui, pegar uma foto aqui e o aluno vai aprender. Não é assim que ocorre a aprendizagem humana. Então, é um processo ao qual você tem que fazer com que o aluno passe por todo esse processo para que o resultado final realmente se transforme numa aprendizagem, principalmente na aprendizagem significativa. E nós vimos, então, falando um pouquinho dos estudos históricos com relação à aprendizagem, à educação, a como o ser humano aprende, eu apresento aqui para vocês alguns dos estudiosos que fizeram parte das nossas pesquisas. O Skinner, por exemplo, né? Ele diz que a aprendizagem acontece quando há um condicionamento respondente, ou seja, um reflexo. Quando existe um reflexo, você aprende, ok? E quando existe um condicionamento operante, que isso ocorre através de estímulos, seja eles positivos ou negativos. Como que seria isso na prática? Então, a aprendizagem para o Skinner acontece, por exemplo, quando você dá um estímulo positivo, que é: aluno, se você fizer a atividade X, você vai receber meio ponto. Isso é um estímulo positivo, ok? Estímulo negativo é: você não fez atividade, vai perder meio ponto, ok? Então, a aprendizagem pode ocorrer também com essas duas características. Então, para o Skinner, o estímulo pode ter uma ação errada, ou seja, é uma nova ação certa, que vai levar ao reforço, que vai fazer com que ele repense, para que ele aí sim chegue na ação errada. Então, muitas vezes o estímulo vai fazer com que o aluno erre, você vai fazer com que o aluno erre, para que ele possa perceber esse erro e chegar a um resultado melhor numa próxima oportunidade, ok? Com relação ao Piaget, ele fala que a aprendizagem é um processo. E esse processo ocorre com as seguintes características. Que situação que você está expondo ao aluno? Há um desequilíbrio? Há uma assimilação desse aprendizado ou há uma acomodação? E o equilíbrio e a situação pode fazer com que o aluno tenha a situação, problema bem colocada para ele. Então, se inicia tudo com uma situação, problema muito bem estruturada. Então, o problema não pode ser algo jogado ao léu, né? Tem que ser muito bem estruturado. Isso você pode conseguir também trabalhando dinâmica de grupos, trabalhando tomada de consciência e avaliações. As avaliações são as mais variadas possíveis, como provas, como testes orais, como práticas, exercícios práticos. Então, tem N forma de se fazer isso. Então, para o Piaget, a aprendizagem ocorre quando você trabalha todos esses elementos. É o que é chamado como método psicogenético, ok? Esse é o termo técnico para os estudos de Piaget com relação à aprendizagem. Com relação ao Paulo Freire, ele já diz o seguinte: para que ocorra o ensino, para que ocorra a aprendizagem, ele leva o aluno a ter a teoria da autonomia da libertação. Ou seja, o aluno tem que fazer por si só. Para isso, ele tem que pesquisar, ele tem que gerar testemunhos, ele tem que ter novidade, ele tem que ter uma metodologia para ele executar aquela ação, ele tem que ter um reconhecimento cultural, uma estética e uma ética aveludada ou bem trabalhada, respeito e criticidade. Ou seja, para que realmente você consiga ensinar, você tem que fazer com que seus alunos analisem todos esses aspectos, segundo o Paulo Freire, ok? Então, existem N formas, N metodologias, N pesquisadores falando a respeito de como o ser humano aprende, né? Mas o que é fundamental para você, professor, o professor deve primeiro planificar, ou seja, os processos de ensino de aprendizagem e a avaliação de acordo com as necessidades educativas. Então, quais são as necessidades educativas que você percebeu na sua turma? Não basta você vir com a teoria pronta, sendo que aquela turma a qual você está ministrando a aula, ela não está naquele mesmo nível.
Então você tem que fazer com que ela chegue nesse nível, para que aí sim você consiga fazer com que ela evolua, né? E as práticas podem ser aplicadas de acordo com os estilos de aprendizagem. E quando a gente fala de estilo de aprendizagem, aí nós estamos falando um pouco a respeito da teoria com relação às inteligências do Gardner, ok? E, por outro lado, estamos trabalhando também como o seu aluno aprende. Será que ele aprende mais de maneira visual? Será que ele é mais auditivo? Será que ele é mais sinestésico? Você tem aquele aluno que é mais mão na massa? Você tem aquele aluno que aprende mais observando seu slide? Ou você tem aquele aluno que mais aprende ouvindo? Então, você tem que entender todas essas características para que você consiga chegar num resultado de qualidade. E influenciar os alunos, ou seja, o sistema de ensino a qual você está inserido, as políticas das escolas, as opções curriculares, as estratégias para mover o aprendizado. Não adianta só você na sua sala. Por quê? Ele não vai ter só a sua disciplina. Então, isso tem que ser um conglomerado de situações para que realmente esse aprendizado ocorra da melhor forma possível. Com relação a outro pesquisador, ele fala o seguinte, né, que as experiências passadas dos alunos, ou seja, experiência e conhecimento que ele trouxe para a sala de aula, não pode ser desperdiçado. Então, o professor tem que conseguir captar essas informações e fazer com que o aluno consiga entender aquilo que ele está fazendo. Isso é o que era muito ensinado no passado, né? No presente momento, o que nós estamos fazendo? As experiências de conhecimento do professor e do aluno, elas estão compartilhadas. Por quê? Principalmente com o uso da computação. Hoje o professor lança uma ação na sala de aula, o aluno automaticamente com o celular na mão ele pode fazer uma pesquisa e ver se o professor realmente está interagindo, se aquilo é verídico, se aquela informação é muito antiga ou não. Então essa troca é fundamental para que essa evolução de aprendizado ocorra. E qual que é o futuro? O que se espera daqui para frente? Que as bases do conhecimento do professor e do aluno se ampliem cada vez mais, né? Daqui a pouco o aluno não vai ter mais só a internet para pesquisar. Ele vai poder ter uma impressora ali que ele vai imprimir já. Opa, peraí, isso que está falando aqui, na hora que eu fui testar não funcionou, né? Não é só na teoria, não é só no texto. Ele vai poder, de repente, estar desenvolvendo vídeos no metaverso ao mesmo tempo em que você está discutindo o tema em sala de aula. Então, essas são as características para o futuro, um futuro não tão distante quanto a gente imaginava há alguns anos atrás, principalmente quem é da minha época, quando a gente assistiu De Volta para o Futuro, né, que a gente imaginava isso aqui não vai chegar. Já chegou e já passou. E falando um pouco dessas questões de como a educação 5.0 está transformando o nosso modo de trabalho como professores, existem hoje N formas de se propor a aprendizagem em sala de aula. Uma delas que se usa muito, se fala tanto, é a sala de aula invertida. Mas a sala de aula invertida não é só você também colocar computador na sala de aula, colocar mesinhas e cadeiras coloridas para o aluno, para que ele tenha acesso. Não, a sala invertida é inverter mesmo. É o professor sair do seu pedestal como o conhecedor, o detentor do conhecimento, para ele se tornar também um aluno. Por quê? O conhecimento que o aluno traz para a sala de aula é fundamental. E isso vai enriquecer a aula, com certeza. O design thinking é fundamental para que você possa conhecer um pouco mais o seu aluno, para que você possa propor para ele realmente ideias que vá de acordo com as necessidades reais dele, né? A gamificação também, que você vai motivar o aluno a desenvolver ações, porque ele vai se sentir desafiado por aquilo que você está propondo. Uma outra forma de se trabalhar também é a cultura maker, o famoso faça você mesmo, ok? Então, isso também são formas de você melhorar cada vez mais a sua metodologia para que o aluno tenha realmente uma aprendizagem interessante. Na nossa segunda unidade, nós falamos a respeito da classificação dos instrumentos e procedimentos didáticos avaliativos, classificação dos instrumentos e procedimentos didáticos e elaboração de instrumentos de avaliação. Então aqui nós falamos a respeito de o que o MEC exige quando se fala em estudo relacionado à computação, que é a cultura digital, o pensamento computacional e o mundo digital. Aqui nós exploramos um pouco mais esses elementos. Como que eu vou ter uma cultura digital numa sociedade ainda
que não têm acesso a tanta informação assim. Se nós formos pegar, analisar com dados, pouquíssimas pessoas têm acesso à internet como ela está sendo bem difundida. No Brasil, que é um país, de certa forma, em desenvolvimento, né, como a gente sempre chama. Então, como que eu vou fazer com que essa cultura realmente ocorra para que eu tenha esse letramento digital? Por quê? Muitas pessoas têm acesso à informação, têm acesso a celular, a notebook, a tablet e tal, mas ela não conhece o que pode ser feito com aquilo ali. Ela simplesmente usa aquela base básica. Eu vou entrar no Google, quantos alunos eu já cheguei e pedi, faça uma pesquisa tal, não conhece nenhuma biblioteca digital, não conhece nenhum site de pesquisa, de análise de artigo. Então ele só sabe utilizar o Google para pesquisas corriqueiras. Então esse letramento digital é fundamental quando nós estamos falando de computação. E levar, óbvio, também a análise desse pensamento computacional da abstração, que é fazer com que ele saia da rotina tradicional e fazer com que ele realmente entenda que o seu pensamento tem que ser diferente do computador, mas que esse pensamento diferente é o que vai fazer com que o computador tenha um raciocínio que vai auxiliar nós aqui no nosso cotidiano. E o mundo digital, que é a distribuição e o processamento de todas essas informações. Isso é fundamental você ter muito claro, para você saber em que ação eu vou fazer em cada um desses momentos que eu estou ensinando na minha aula de computação. Lembre-se de que é necessário planejamento para essa sua aula. Lembre-se que é fundamental você pensar em qual metodologia você vai utilizar. Eu vou utilizar Cultura Maker como metodologia. Legal, mas como que você vai fazer isso? Eu vou dar uma aula dentro da computação de robótica. Você tem equipamento para isso? Não tenho? Não. Então vamos construir. Vamos desenvolver. Não precisa ter nada de madeira, não precisa... Não, vamos pegar papel, papelão, massinha. Dá para se fazer. Aí está como você observa e que metodologia você utiliza para que esses alunos cheguem realmente a esse aprendizado. Que tipo de didática você vai utilizar? Que tipo de instrumentalização? Que procedimentos você vai analisar? Porque você pode estar criando uma nova forma de aprendizado, uma nova metodologia para que esse aluno tenha um aprendizado melhor. E como que você vai analisar isso também? Será que se o código der certo é 10, por exemplo, se o código der errado é 0? Não, então você tem que mensurar isso. Como que vai acontecer todas essas nuances? Então isso é importantíssimo. E pensar também, a aula não necessariamente precisa ser aquela aula como nós estávamos acostumados, principalmente na nossa época como aluno. O professor chega lá, passa no quadro, passa o slide e pá. Não, hoje em dia existem N formas de trabalhar. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma situação, né? Imagina, hoje, como que eu engajo meu aluno? Né? Que é uma grande dificuldade, que uma grande quantidade de professores reclama, que os alunos não estão interessados na minha aula. Mas ele não está interessado na sua aula, por quê? Será que é porque ele não está entendendo o conteúdo? Será que a forma que você está transmitindo esse conteúdo para ele não está sendo bacana pelo estímulo que ele tem hoje? Que hoje o estímulo visual é gigantesco, nós temos acesso à informação visual constantemente. Então, será que a sua aula não está sendo maçante para ele, ao invés de ser uma aula estimulante? Então, para isso, você pode pensar, eu posso utilizar jogo em sala de aula, eu posso utilizar vídeo, eu posso utilizar texto, eu posso utilizar música. Aí vai da sua criatividade. E entra novamente, você tem que conhecer os seus alunos. Não adianta, hoje eu vou levar o violão para fazer uma aula, iniciar com uma música e tal, mas os seus alunos não forem com essas características, não tiverem essa característica. Então, não vai funcionar com aquela turma. Estamos agora na revisão da unidade 3. Na unidade 3, nós trabalhamos produção de texto, roteiros e materiais didáticos experimentais, né? E aqui nós falamos da construção de narrativas digitais no ensino da computação e a contação de história como prática experimental na computação. Realmente é experimental, pessoal. Pouquíssimas pessoas fazem uso da contação de história para que você consiga ensinar computação para os seus alunos. Mas nós temos que ver que nós, como seres humanos, gostamos de história. Quem nunca aqui, quando era criança, adolescente, não dormiu com os pais contando uma história para a gente?
Então, por que não resgatar esse momento com os nossos alunos, independente se é a graduação ou não? Porque as histórias fazem parte do nosso dia a dia. Basta observar os streamings, né? Cada vez mais os streamings estão ganhando força. Por quê? São histórias que são contadas. História de terror, história de suspense, história de ação, história de romance, história de drama. São histórias. Então, por que não pegar esse mundo e trazer para a nossa realidade da computação? É experimental? É, porque não é comum ser utilizado, mas pode ser um diferencial gigantesco para suas aulas. E uma das formas de trabalhar isso é através do storytelling. O storytelling é você fazer uso de você pensar no conteúdo que você vai trabalhar, você ter uma comunicação clara. Vou dar um exemplo para vocês de como utilizar o storytelling. Imagine que você é um professor que goste do... Opa, me fugiu o nome da série. Eu estava com a série na ponta da língua e me fugiu agora. Game of Thrones. Opa, me lembrei agora. Game of Thrones. Imagine que você é um professor que adora Game of Thrones. Cara, por que não trazer aquela realidade do Game of Thrones para a sua sala de aula? E de repente você até criar um trono ali para aquele aluno que realmente desenvolveu o melhor processo. Cara, você acha que ele não vai se sentir o cara ali da sala de aula, né? E muitas vezes vai gerar a colaboração dos outros para que a equipe realmente chegue no topo lá. Então isso você vai se comunicar com o aluno de uma forma que realmente ele entenda esse contexto que você está trabalhando. Parece que a Game of Thrones não tem nada a ver com computação, mas na hora que você for analisar pensando o que eu vou trabalhar com o meu aluno hoje, você consegue construir uma narrativa. Aí eu dei só um exemplo, tá, pessoal, do Game of Thrones, mas você pode pegar qualquer outro. Vou pegar a narrativa do jogador número 1, vou pegar a narrativa do Pac-Man, vou pegar a narrativa do Mario Bros, joguinho do Mario Bros, vou pegar a narrativa do Minecraft. Aí tem N possibilidades. Vai da pesquisa que você vai construir em cima disso. Mas dentro dessa forma de trabalhar, é algo interessantíssimo para os nossos alunos de computação. Porque vai fazer com que ele saia daquela rotina de que, mas peraí, eu vou ter que sentar para programar? Não, você vai programar, mas com uma outra cara, com uma outra realidade. Então, é interessantíssimo. E uma outra forma de se fazer isso é através do uso dos elementos da própria psicologia positiva, que está muito atrelada à gamificação, que nós vamos falar daqui a pouco, que nós utilizamos na nossa quarta unidade, que é o quê? Você quer fazer com que o seu aluno tenha um senso de perda? O senso de perda é algo muito bacana para se trabalhar. Por quê? Porque ele está tanto ligado intrinsecamente quanto extrinsecamente na sua motivação. Opa, putz, eu não fiz essa atividade, perdi meio ponto. Ele vai se sentir frustrado e ele vai estar motivado extrinsecamente. Opa, é externo isso, né? Eu não tive essa recompensa. Mas ao mesmo tempo, ele sabe com ele mesmo, lá no fundo do seu âmago, vamos assim dizer, que a próxima possibilidade que ele tiver de fazer uma atividade, ele vai fazer com gana no olho. Por quê? Porque ele vai querer ganhar aquele meio ponto. E aí você vai estar motivando ele intrinsecamente. Por quê? E muitas vezes você não vai nem precisar mais ofertar aquele meio ponto. Porque ele vai falar, nossa, professor, perdi aquele meio ponto, mas eu estou ganhando em conhecimento. Mas para isso é fundamental você saber e entender quem é esse seu público que está com você, ok? E uma outra forma de se trabalhar também com os alunos, mudando um pouco essa característica da forma com que você apresenta as aulas, é você trabalhar a imprevisibilidade. Por quê? O aluno nunca vai saber que tipo de aula que o professor vai dar, diferente da nossa época, que quando acabava a aula, você olhava para o caderno e você já até sabia, semana que vem vai falar sobre assuntos tal, que assunto, esse assunto tem nada a ver. Né? Não, então é despertar essa imprevisibilidade no aluno, fazer com que ele saia também da sua zona de conforto. A aula daquele professor, é diferente das outras disciplinas, que eu já sei o que eu vou fazer. Então, se eu der uma estudada antes, eu vou lá, não preciso nem responder nada, né? Porque eu já sei o que o professor vai falar, já sei o que vai cair na prova. A sua disciplina ele não vai conseguir ter essa visão. E trabalhar, obviamente, uma outra maneira de se trabalhar essa contextualização diferente da nossa computação é utilizar a jornada do herói.
né, que você pode utilizar N formas de trabalhar a jornada do herói. Quem desenvolveu essa teoria da jornada do herói foi o Joseph Campbell. Tá? Se vocês quiserem pesquisar sobre Joseph Campbell, a história dele, de como surgiu, né? Essa jornada do herói ela se baseia muito no livro do Platão, né? A Caverna de Platão, que quando o homem está olhando para a parede na caverna e está passando as sombras lá do seu outro lado. Então ele fica com medo de sair para fora, porque ele não entende aquilo que está passando nas costas dele, que é a sombra das outras pessoas, dos animais, né? Conforme Platão diz. Então a jornada do herói é isso. Saia para o mundo. E você vai estar fazendo a sua própria jornada de você, herói, professor. Porque você vai estar saindo também um pouco daquela sua zona de conforto de fazer aquela aula linear o ano inteiro, da mesma forma, com as mesmas características. Então vai ter momento de você vai ter que se chamar aventura. Eu quero fazer algo diferente, eu vou me propor essa mudança. Vai dar medo? Vai dar medo, mas vai com medo mesmo. Né? A gente que trabalha com inovação, a gente sempre fala que vai com medo, porque senão as coisas não andam. Ok? E na nossa última unidade, nós trabalhamos metodologias ativas no ensino da ciência da computação, através do Design Thinking e da gamificação. Então, o Design Thinking, né, como metodologia ativa, ele trabalha o entender, entenda o que você está trabalhando, observe o que está à sua volta, defina as ações, idealize a ideia, prototipe e teste. Ok? Essa é a metodologia do Design Thinking. Então, ele tem esse processo de trabalho. Ok? Ele vai estar sempre trabalhando em momentos de divergência e convergência. O que isso significa? Significa que você, em determinado momento, você vai ter uma base de dados muito grande, mas que depois você vai ter que reduzir essa base de dados para que você consiga ser meio certeiro, ou seja, dar um tiro no alvo daquilo que você deseja com seus alunos. E a gamificação, que se trata desses elementos, componentes, mecânicas e dinâmicas. Como que você vai estar trabalhando isso com os seus alunos? Ou seja, será que eu vou utilizar só avatar para o meu aluno? E isso, de repente, será que eu não estou motivando ele só extrinsecamente? Para motivá-lo intrinsecamente, eu preciso gerar feedback para ele, eu preciso gerar desafios e preciso gerar no pensamento dele que ele está progredindo, que ele está sempre alcançando um status maior do que ele estava na aula anterior. Essa é a ideia principal desses novos modelos de metodologias para se trabalhar a computação com os alunos. Deixo aqui uma frase para vocês, estamos chegando ao final dessa nossa revisão, que é: hoje você tem a oportunidade de construir o amanhã que você deseja. Então, pessoal, bons estudos, boas pesquisas, espero encontrar vocês aí no mercado a qualquer momento, seja acadêmico ou não, né, ou industrial, mas que todos vocês tenham sucesso na vida de vocês. Até uma próxima oportunidade. Maravilha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de revisão. Lembrando, não se esqueça de preencher a lista de presença, tá? Fique à vontade para entrar em contato conosco ali através do WhatsApp, via canal da TES. Você pode entrar em contato com a secretaria, monitoria, ou com o financeiro. E se for necessário, a monitoria passa ali o seu chamado, né, a sua mensagem para a tutoria, para estar retornando contato com vocês e lhe auxiliando da melhor maneira possível, pessoal. Muito obrigado por terem comparecido. Espero que vocês tenham gostado, que tenham agregado algum conhecimento a essa aula de revisão. Então, até a próxima oportunidade. Tenha um ótimo descanso e tenha ótimos estudos, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.